Empoderadas Podcast, onde vozes se encontram, histórias se cruzam e o futuro é narrado por quem faz a diferença. No episódio de hoje, vamos falar sobre um tema essencial para quem quer construir uma carreira sólida na indústria: os negócios audiovisuais. Para essa conversa especial, recebemos Cláudia Gonçalves, profissional experiente que já atuou em diversas áreas do setor, da ficção ao documentário, passando pela cobertura esportiva e, mais recentemente, pelo mercado de negociações e produção executiva. Vamos entender como funciona esse universo, os desafios enfrentados e as estratégias para fortalecer nossa presença no mercado. Vem com a gente nessa troca rica e cheia de aprendizado. Aqui, gente, eu já trabalhei fazendo ficção, fazendo documentário, trabalhando com cobertura esportiva. Acho que eu já fiz um pouquinho de tudo nesse audiovisual desde 2001, assim. Criação e produção executiva. Acho que a gente já falou um pouquinho aqui, né? Porque, às vezes, as pessoas acham que isso são coisas distintas. Mas eu já entendi que aqui a gente já sabe que anda junto. Porque se você tá criando, você quer que seu filme aconteça. Para acontecer da melhor forma possível, é melhor você ter uma parceria com a produção. Para entender, imagina, você foi lá, escreveu o seu roteiro dos sonhos, vai ter, sei lá, uma briga galáctica numa praia ensolarada. E aí, seu orçamento não cabe. Você vai ter que reescrever, você vai se frustrar, a sua história não vai ser contada da forma que você quer. Então, quando vocês começam me dizendo assim, olha, meu filme é caro, eu não sei se é caro ou não, porque é caro para quê? Com que métrica? Por quê? Se ele é caro ou ele vale o que ele entrega? Porque isso é uma das coisas também sobre negociação. Ele não é caro, meu filme ele custa isso. E isso é uma das coisas que a gente precisa muito ter uma propriedade para falar e saber por que seu filme custa. Porque se você fala que ele é caro, é sinal que talvez ele não valha o que está dizendo. Então você sempre vai dizer, meu filme ele custa isso, porque eu entrego isso, ele conta nisso, ele passa isso, o meu público é esse, vai atingir tais pessoas e talvez isso volte ou não. Mas quando a gente faz esse caminho, a gente não vem com caro ou com barato, a gente vem com dados. E isso já é uma parte muito legal para nossa negociação. Então, isso é que a gente já sabe que criação e produção tem que andar bem juntinho assim. Como se preparar para as negociações e mercados? O primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é sobre a sua apresentação. Porque é o que, em qualquer mercado ou em qualquer player, é o que vai chegar primeiro, sabe? Então a gente tem que ter uma apresentação muito coerente com o que é o nosso projeto, que aqui eu vou chamar de material de venda, mas tem gente que chama de pitching desk, tem gente que chama de one page, que é quando a gente faz aquele bem resuminho, só de 1 ou 2 páginas. E é esse material, muitas vezes, que vai falar para vocês quando você não estiver no lugar. Por quê? Por exemplo, tem alguns players. Vou falar de players, mas depois eu vou trazer também para uma realidade da produção também independente. Eu queria focar muito nisso e trazer um exemplo para mostrar caminhos do que a gente pode fazer, caminhos reais. Porque às vezes parece que tudo é muito distante, né? Para quem tá começando, para quem já tem experiência, mesmo para quem já tem muita, parece tudo muito difícil. Então eu sou muito taurina, gente. Eu tenho 6 touras no meu mapa. Então eu gosto de exemplos concretos pra gente ver como a gente chegar lá. Qual é uma das possibilidades da gente chegar lá? Então a primeira coisa é ter esse material de venda. Porque com ele, se você prepara ele direitinho, você vai saber fazer um bom pitching. Você vai saber aqui, ó, o que a gente fez, que foi quase um speed pitching, falando rapidamente o que era teu projeto. Aí a pessoa que tá ali fala, achei isso interessante. A outra, isso aqui pode ser. Então, a gente sempre está, a palavra não é bem essa, mas a gente sempre está no mercado. A gente sempre está vendendo o nosso projeto. E quando eu falo vendendo, eu vou depois explicar isso melhor, assim, mas eu falo vendendo que, assim, a gente quer que ele aconteça. Não é vendendo da forma pejorativa, sabe? Porque às vezes a gente tem esse olhar também, não, estou vendendo. Não, eu quero que ele aconteça. Eu preciso que outras pessoas, como vocês falaram aqui, nada se faz sozinho, acredite que esse projeto precisa acontecer. Então, sim, a gente está vendendo as nossas ideias, o que a gente acredita, para outras pessoas estarem com a gente. E isso não é nenhum problema. Sabe, a gente tem que se apropriar, sim, sei quanto custa. Mesmo que às vezes, como alguém falou aqui, você fala, nossa, tô cedendo demais, não gostaria. Aí você vai colocar na balança e falar, não, mas para contar essa história, aqui eu vou negociar assim. Não, na outra eu não vou. Porque eu acho que o mais importante, mesmo quando você se frustra, é você ter a consciência, pelo menos, da frustração. Não ser enganada. Saber o que você está negociando, o que você está cedendo, sabe? Se apropriar do que você está vendendo e saber que aquilo tem um preço. Às vezes não é só o dinheiro,
mas que tem um preço sim, e que você quer ser bem remunerada por aquilo. Seja a exibição, seja a troca, mas a gente tem que se apropriar desse lugar, sabe? Então eu queria trazer um case para vocês de um projeto que eu fui a produtora executiva no desenvolvimento e tô agora também numa parte que a gente tá gravando a ficção. E eu trouxe esse nome aqui porque ele começou como House of Hilton. A gente tá já 2 anos nesse projeto e agora ele chama In the House. Então eu só queria mostrar para vocês que às vezes ele começa de uma forma, quando você está negociando, indo nos laboratórios, indo nos mercados, nos fundos, e quando você vai ver, 2 anos depois, agora ele é In the House. Porque a gente queria também um apelo em fundos internacionais, a gente mudou o nome, sabe? Então aqui, a gente só na capa, a gente já sabe de quem a gente tá falando. Tem pessoas que podem não conhecer a Erika Hilton, mas a gente tá falando aqui, essa é a nossa personagem. Quando a gente escolhe essa foto, a gente sabe que tipo de mulher a gente tá falando, que história a gente tá contando, que mensagem a gente vai falar. A gente não é com essa capa, a gente não tá falando de uma história triste, de uma mulher derrotada. Então só isso aqui já é uma imagem, que aí as pessoas podem ficar interessadas em olhar o seu projeto. Então, gente, vamos pensar bem como a gente começa, o que a gente mostra, qual é a primeira imagem que vai chegar no seu projeto, muitas vezes quando você não está lá. Muitas vezes ele vai falar sozinho. Por exemplo, tem players como a Netflix que você manda seu projeto. Eles não falam com você. Então, entre tantos projetos, talvez uma primeira imagem possa chamar atenção. Não quer dizer que nada vai acontecer. Mas no meio de tanta informação, que capa você vai colocar no seu projeto de venda? E essa capa tem que representar o que você vai querer falar sempre sobre o seu projeto. Então, não é escolha aleatória. Nada é aleatório. Tudo tem uma razão. Mesmo às vezes, quando não tem uma razão racional ou é intuitiva, mas tem um porquê. Você não vai jogar ali qualquer coisa. Você vai jogar aquilo que você acredita. A gente começa então no projeto tendo a logline, né? E aí acho que aqui já falaram bastante sobre isso, todo mundo roteirista, nem vou ficar aqui nesse tempo. Mas isso tem que estar no seu projeto, porque aqui começa a sua venda, seja para um fundo, seja no laboratório, seja o que for. Porque as pessoas não vão até o fim do seu projeto, elas vão começar sem elas se interessarem pelo começo. Então aqui você já tem que contar o que vocês querem dessa história. E não pode ser, aprendi como uma grande roteirista, que não pode ser tão subjetivo. Tem que ter alguma coisa que você fala, isso é interessante, isso é legal. Não pode ser assim, é uma história de 3 irmãs, tá? Mas o que tem ali? Qual é o conflito? O que essas 3 irmãs fazem de diferente? O que foge um pouco do comum? Aí a sinopse, aí aqui a gente tá mostrando, que faz parte da venda, quem é a nossa personagem. Eu não preciso aqui ficar dizendo que ela como eu posso dizer assim, relevante de alguma forma. Quando eu escolho mostrar capas de revistas, como eu mostro aqui The Guardian, que é internacional, quando eu coloco aqui Marie Claire, quando eu falo assim, olha, coloco aqui o MIPID, na verdade, eu já tô mostrando o porquê dessa minha personagem ela é relevante, porque ela chamaria atenção sem ficar falando, sem ficar toda hora. E por quê? Tem uma coisa, gente, dentro de um projeto de venda que é discutível, é muito discutível, mas assim, é o empacotamento que a gente fala. É assim, quem é a atriz ou quem é a pessoa que você vai retratar nesse documentário? No nosso caso é um documentário que tem ficção também. Mas quem é essa pessoa? Porque muitas vezes, na hora da venda, vai querer saber gente, eu sei que é questionável, mas se sua atriz, se seu ator tem um apelo de venda, se tem quantas pessoas seguem no Instagram, sabemos isso é relevante pra gente? Pra gente tem gente que sim, tem gente que vai dizer que não. Mas o que você tiver que achar que é importante, que vai ajudar na venda, coloque. Então, quem é o seu roteirista? Quem é o seu diretor? Esses elementos que a gente fala é do pacote, é o projeto que já vem junto com outros talentos, vamos dizer assim. Aqui, gente, a gente conta um pouquinho sobre o universo do filme. O que eu falo na apresentação? A apresentação não deveria, poder tudo pode, mas não deveria estar longe do que você quer que seja a sua história. Eu tenho que já entrar no universo. Eu tenho que entender você vai me guiar. Eu sempre falo que quem conta uma história ou quem vende um projeto, eu não tenho que imaginar. Eu tenho que ser guiada pelo que você vai me trazer. Eu tenho que me apaixonar pelo teu mundo. Então, quanto mais referências, eu não imagino. Eu sei quais são as cores que vai estar no teu filme. Eu sei qual é o universo. Aí eu começo a criar. Aí eu tenho vontade, ou não, mas o ideal é que sim, de ver essa história. Então, tudo que tiver lá tem que remeter ao universo do que você quer contar. Aqui a gente coloca as referências também, porque ajuda. Porque assim, você não tem seu filme pronto, sua obra pronta. Então, as referências ajudam a imaginar para que mundo você quer me levar. Então, a gente colocou aqui no caso Paris Burning, Kiki, Born to Be,
Porque eu começo a imaginar, falo, é um pouco daquele caminho. Agora entendi. É sempre um quebra-cabeça, porque uma obra é uma coisa nova. Mas se você quer vender, você tem que tentar que a outra pessoa mergulhe com você. Então você tem que buscar algumas referências, porque isso fica mais fácil. Não conte com a imaginação da outra pessoa com quem você está negociando. Porque às vezes ela vai entender que aquele seu material é inicial. Às vezes ela vai achar que só você não sabe fazer. Então, se você não estiver feliz com o material que você vai apresentar, não que ele esteja perfeito, que seja aquilo, não mostre. Não mostre, porque ele vai jogar contra você do que a favor. Então só mostre um teaser, um promo, se você falar, tá, é sobre isso que eu quero que vejam no meu filme, mesmo que ainda seja muito distante do que eu quero. Porque eu já vi algumas negociações acabarem, porque a pessoa viu e falou, não, mas se for fazer assim, não. Então, melhor não ter. E muitas vezes também é caro produzir. Então, invista em outras coisas, material de venda, que não seja o promo, se não for ficar bacana. Mas às vezes, seu personagem é muito interessante. Você mostra só um videozinho do seu personagem, ou alguma coisa, alguma referência. Não precisa fazer nada muito elaborado, porque isso custa. Então, se estiver legal, seja o que for, coloque. Não tiver, não coloque. A música pode ser interessante também pra dar um universo. Tem gente que faz uma playlist. Eu acho que ninguém vai ouvir a playlist inteira, sabe? Então, assim, gente, às vezes menos é mais. Se tem algo que é certeiro pra vocês, vai naquilo. Porque as pessoas não têm muito tempo. Ninguém, na verdade, né, gente? Infelizmente, a gente acaba não tendo tanto tempo como a gente gostaria de ter. Ou a gente deveria ter, a gente não tem. Então, vá no que você acha essencial. Fala, isso aqui é importante. Aí é sobre a autora, Chica Andrade, que foi até homenageada aqui. Podemos ir, então a gente conta quem é. Aqui a gente contou quem eram os produtores naquela etapa que tava. A sua apresentação termina, ou muito próximo de terminar, com o valor. Por quê? Mas vamos falar, eu quero deixar um ponto muito, assim, combinado com vocês. Orçamento não é chute. Não é chute. Se você quer falar de orçamento, você vai sentar, você vai orçar. Mas, Cláudia, eu não sei fazer isso. Então, você não vai colocar. Vão te perguntar, porque todo mundo quer saber quanto custa. A estimativa, e na verdade, vocês nunca vão falar é esse valor. Vocês vão falar a estimativa é este. Porque isso muda. Muda de acordo com o seu coprodutor, muda de acordo com o player que vai estar... Todo mundo entende que é player? Então, um player, na verdade, é quem vai comprar o seu projeto ou exibir. Por exemplo, a Globo é um player, Netflix é um player, YouTube é um player. A gente chama de player quem são essas pessoas que são esses exibidores, vamos dizer assim, sabe? Então é uma forma da gente chamar. Tudo é muito americanizado, assim, né? Nesse mundo também dos negócios, mas é bom a gente também saber os códigos. Até pra um dia a gente mudar todos. E aí, só voltando um pouquinho ainda, então assim, gente, ou vocês falem, não tem um orçamento, vou trabalhar e vou entregar, ou não, preciso de uma parceria também para entregar esse orçamento. E o que é interessante colocar aqui é que na época a gente tinha orçado que estava em quase 4,9 milhões e que a gente já tinha 35% dos valores captados, que é isso que eu vou mostrar pra vocês depois. Porque é interessante também quando vocês já têm algo captado, porque interessa pra outra pessoa que já vê que conseguiu, que tem mais gente apostando. E se não tiver, qual é o seu plano de financiamento? Eu colocaria primeiro a apresentação do seu projeto, a sinopse, a logline, quem são seus personagens. E aí, numa segunda etapa, aí eu apresentaria o seu piloto, se você tiver. Porque muitas vezes o seu piloto, ele vai ser modificado dependendo da parceria com que você vai fazer. E talvez ele ainda não esteja tão redondinho ainda pra você mostrar. E se você falar que tem e a pessoa ficar interessada, ela vai te pedir. Então, num primeiro momento, fale, olha, meu projeto é este universo. Mas eu tenho um piloto. Se você se interessar, eu vou te mandar. Porque de cara, normalmente, ninguém vai ler primeiro todo o piloto. Exceto, por exemplo, alguns editais, que a gente pode falar. Se o edital é de produção, é sinal que você já fez o seu roteiro. Então aí você tem que mostrar o seu piloto. Porque se tá pedindo, eu vou também chegar nesse ponto, porque você tá querendo financiamento para a etapa de produção, se você já fez. Então você tem que ter uma entrega feita. Mas se você tá na fase de desenvolvimento ainda do seu projeto, ou o seu piloto ainda talvez possa ser modificado junto, não mostre. Fala que você tem, mas primeiro faça as pessoas se apaixonarem inicialmente pela ideia do seu projeto. E aí o que eu queria dizer assim, gente, se você não tiver nada captado, também não tem problema. Assim, a gente começou sem nada captado, mas faz um plano de financiamento, sabe? Fala da onde você está pretendendo conseguir esse valor. É com aquele player? É em valor integral? Não é? Se você vai em editais, desenhe isso e coloque. As pessoas vão saber que mesmo que você não consiga daquela forma, que você sabe o que você está falando, que você está planejando, que você está indo atrás. Não mostre solto. Não mostre, por exemplo, um projeto caro sem saber se ele vale mesmo aquilo. Nem saber se vale, se ele está descolado. Então, não vamos falar de caro e barato. Vamos falar de quanto custa e por quê.
No seu material de venda, ou seja, em qualquer mercado que você estiver, mas isso é muito bom. Você tem que saber o que você está buscando. A sua apresentação vai ser baseada no que você está buscando. Então você tem que dizer, eu estou querendo para a distribuição, porque eu já tenho meu projeto inteiro, o que eu preciso agora é distribuir. Então você vai em mercados, você vai procurar editais, fundos que sejam para a distribuição. Muitas vezes eu vejo pessoas em laboratórios e mercados que não sabem o que estão buscando. Se você não sabe, claro que tem sempre surpresas, a vida é dessas. Você vai receber coisas que você nem imaginava, mas você tem que ir com um objetivo. Eu quero desenvolver, eu quero aprender a melhorar minha escrita, eu quero saber contar, fazer os plots, eu quero desenvolvimento, eu quero uma coprodução e quero por quê. Isso faz toda uma diferença numa negociação. E o que vira mais é lindo, mas você sabe e vai fazer todo esse trabalho em cima do seu objetivo. O nosso, no caso, era acabar a produção, que foi o que a gente conseguiu, captar o dinheiro, porque o desenvolvimento, nessa etapa aqui, a gente já tinha conseguido com o fundo que eu vou explicar pra vocês. Aí eu queria tirar 2 pontos também, que é de negociação e de mercados, baseados no exemplo que eu trouxe ali da Erika Hilton. Direitos e planos de financiamento. O que eu quero falar sobre direitos? Se vocês forem contar uma história, seja de quem for, vocês precisam ter o direito pra contar aquela história. No Brasil, sim, vocês vão falar assim, ai, Cláudia, mas é uma biografia, não sei o quê. É muito tênue isso. Porque biografia, se forem fatos que já saíram publicamente, talvez você possa realmente utilizar, mas talvez você não possa. Talvez as pessoas vão te processar. Tem o direito de imagem, então tenham os direitos. E se você for negociar com alguns players, eles vão saber se você tem esse direito ou não de contar essa história. E a primeira pergunta que vão te fazer é essa. Então, quando a gente chega com esse projeto, que eu mostrei pra vocês que era um projeto, tá, mas ela sabe? Ela tá com vocês nesse projeto? Sim, ela tá. A gente tinha um contrato na época de intenção. Hoje o dinheiro entrou, a gente já pagou por isso. Então, às vezes, vocês não vão ter ainda como pagar. Mas vocês têm um contrato de intenção. Falando, a pessoa tem a intenção de estar comigo. E se o projeto fechar, isso. E às vezes a pessoa tem um contrato de intenção, um termo de intenção, que vai durar 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas se garantam que você, imagina, você batalhou para conseguir uma rodada de negócio, para conseguir mandar seu projeto, e aí você não tem autorização. No caso aqui, eu tô falando da nossa personagem, que era a Erika Hilton, mas, por exemplo, Sambódromo do Rio de Janeiro, ele é a arquitetura dele é do Oscar Niemeyer. Eu tenho que pedir direitos para a família do Oscar Niemeyer se eu quiser falar sobre o Sambódromo, sim ou não? Se eu quiser só mostrar a fachada, sim ou não? Sim. Sim, porque que é isso que a gente vai entrar já já. A arquitetura é uma criação. Então, em uma época eu estava fazendo um documentário que tinha uma parte do Oscar Niemeyer, eu tive que pedir autorização para os familiares pagar esse valor de licenciamento para usar as imagens do Sambódromo. Claro, jornalisticamente falando, bem rapidinho, se você retrata lá, você não precisa. Jornalismo não precisa, desde que você esteja do contexto. Se entra aqui uma câmera, sei lá, do Jornal da Globo e grava a gente aqui, a gente não tem como falar que eles não têm direito de usar nossa imagem, porque não tá fora de contexto e jornalisticamente pode. Mas se eu quiser fazer um documentário aqui, nesse mesmo contexto, eu tenho que pedir autorização para todo mundo que tá aqui, do espaço que tá aqui, eu tô falando do Lab Empoderadas, então, pra Jaque e pra Renata, que estão no projeto, posso falar da marca? Posso mostrar? Então, tudo tem direito. Então, nos seus projetos, gente, saibam que vocês têm isso garantido antes de falar. Porque quem vai negociar com vocês sabe que precisa ter. Uma coisa também é vocês falarem, não tenho, mas já tenho contato, tô indo atrás. É melhor do que alguém te perguntar. E você falar, não tenho, não pensei nisso, não imaginava que isso vai pro brejo. Vou falar muito rapidinho de direitos autorais, que a gente falou agora, só para vocês entenderem. Propriedade intelectual, IP, é algo que vocês devem ouvir assim muitas vezes. E se não ouviram, vão ouvir. Que é o quê? É a criação de vocês, é a criação de um fotógrafo, é a criação de um arquiteto. E tudo isso, e no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, pessoa física é a única pessoa que pode ser autora, criadora de um projeto. Não é, por exemplo, uma empresa nunca vai ser criadora do que vocês criaram. Não quer dizer que elas não vão poder explorar financeiramente. Isso é outra coisa que eu vou explicar. Mas a criação nasce e morre com vocês. Então, não deram meus créditos. Não existe isso. É obrigatório. A gente tem uma lei de direitos autorais, que é a LDA, que nos garante, por lei, que todo mundo tem que ser creditado nas suas criações. E também devemos creditar as outras pessoas. Lembra que eu abro aqui falando sobre a música em Amacemba e eu coloco quem são os autores? Eu tô acreditando quem criou, não fui eu.
E a gente tem que fazer isso tudo. Então, quando alguém fala assim, ai, não vou te dar seus créditos. Primeiro que não vai me dar, é lei. Ai, criei uma obra ruim, quer dizer que é da Jaque. Não posso. Nasce comigo e morre comigo. Infelizmente, para o bem e para o mal, a criação é minha e eu posso, a qualquer momento, reivindicar essa autoria. Você aí tá renunciando o seu direito de uma palavra final sobre a criação. Mas a criação, que eu tô dizendo aqui, assim, ela pode ser modificada, ela pode ser alterada, mas ela é sua. Sua de todo mundo que criou. É isso que a gente não pode, ninguém pode pedir pra você, falar, agora essa obra é minha. Não, não é. Nos Estados Unidos, que é diferente, que é copyright, uma empresa pode ser dona de uma criação. No Brasil, não. Então, muitas vezes, quando vinham empresas estrangeiras começando essa negociação, a gente falava, a gente não tinha força financeira pra bater, mas a gente falava, as leis têm respeito às leis do meu país. No meu país, a criação é de uma pessoa física. Eu posso ceder os direitos de uso, mas você sempre vai ter que me acreditar, porque no meu país não me permite. Então, é muito bom a gente entender um pouquinho, mesmo que a gente ache isso chato, eu acho isso lindo, mas que a gente ache isso chato, para saber quais são os nossos direitos. Vocês estão criando, vocês vão saber minimamente os direitos que você tem. Porque conhecimento é poder, né? Então, aquilo que eu falei, direito, que isso chama direito moral, quando você cria a obra. É seu, você não passa, você não renuncia, não tem jeito. E você pode, a qualquer momento, mesmo que você não tinha falado, essa obra, nunca falei que essa obra era minha. A qualquer momento, você pode dizer. Então, se vocês usarem no filme de vocês alguma coisa que seja de outra pessoa, que vocês não saibam, como grafite, a pessoa pode ir lá e falar, opa, é minha, a qualquer momento. E vocês vão ter problemas com isso. Então, garante a paternidade, eu quero falar, garante a maternidade da obra, é reivindicação em qualquer momento. Então, esse direito é o que está garantido, que é esse que vocês negociam nos contratos de vocês. Esse é o patrimonial, ou seja, eu posso criar uma obra e não ganhar um tostão com ela, mas eu posso não ganhar um tostão se eu ceder esses meus direitos. Esses direitos nascem comigo, de exploração comercial da obra, de exibição, todos os direitos de uma criação nascem comigo. O moral é aquele que eu não posso nunca, nem que eu quiser, falo, te pago quando você quiser, me vende. Eu falo, queria, mas não posso, não tem como, a lei não me permite. Agora, esse sim. Então é esse que você sempre tem que ficar de olho para garantir o direito de vocês. Porque é aqui que vocês podem ceder. Vou ceder 10%, vou ceder tudo, vou licenciar. É esse aqui. Então você pode falar assim, eu criei, mas não ganhei zero, e ganhei R$0. Porque de algum momento, em algum lugar, você transferiu esse direito. Cessão está sempre no contrato também de vocês. Cessão, você transfere. Era seu, você transferiu. Mas até uma cessão que é seu e você transferiu, eu posso ser transferido por um tempo. Normalmente, cessão é definitiva, na verdade, pelo tempo máximo da lei autoral de cada país. Mas eu posso até ceder, falo, é teu por 20 anos, depois volta pra mim. Mas se é teu, eu cedi, você faz o que você quiser. Mas eu cedi tudo da minha obra, ou eu cedi só que você fique com o direito de explorar na Europa. Em outros territórios, continua comigo, entendeu? Porque muitas vezes numa coprodução, você cede pro seu coprodutor de outros países a exploração na França, por exemplo, que é do seu coprodutor. E outros territórios fica com você. Que essa é uma outra coisa que eu queria falar sobre coprodução. Todo mundo quer coprodução. Quer, é lindo, mas por que você quer? E licença é autorização. Você autoriza, por exemplo, quando eu tava fazendo o trabalho lá que eu usei a obra do Niemeyer, ele não me cedeu, ele me autorizou. Então ele me licenciou que eu pudesse usar aquilo para os fins que eu disse que eu iria usar. No Brasil, sempre a gente recebe um calhamaço grande de contrato, várias letras, não sei o quê. Por quê? Na nossa lei, o que não tá escrito não vale. Então, quando alguém diz que tá lá escrito para vocês, e por todas as mídias que vierem a existir, tá lá, mas não vale nada. Porque o que vai existir não tá escrito. Por isso que vocês veem aquele calhamaço, VOD, não sei o quê, porque aquilo ali você tá cedendo. Se você não fala por quanto tempo é que você tá cedendo ou licenciando, se eu não me engano, são 5 anos, se não tá escrito. Se você não fala que também é para o exterior, e que tipo de exterior, não sei o quê, é só Brasil. Então, na nossa lei, o que não tá escrito não vale. E uma outra coisa, eu já vou deixar pra você. Contrato, gente, é um combinado. É pra ser justo, é pra ser equilibrado. Quando o contrato, ele é muito desequilibrado, mas extremamente desequilibrado, muitas vezes, mas aí depende do juiz, aí é cada um, ele fica enfraquecido. Por que ele fica enfraquecido? Porque ele fica muito desproporcional. Então, a chance de você reivindicar é maior. Quanto mais justo é o contrato, mais difícil de você brigar depois na justiça. Porque o juiz vai entender que você teve ganhos com ele. Então, por isso que muitas vezes eu prefiro que a gente, fala,
que é de graça. Não, se der, paga e põe no contrato que você pagou. É o que você tinha naquele seu orçamento. Então vai ser mais justo, sabe? Para as reivindicações depois. Muitas vezes, os seus exibidores, né? Porque a produtora, ela não exibe. Ela também, né, falando do nosso mercado, a produtora independente, seja ela uma pequena ou uma grande, ela pega para você para passar para uma outra pessoa exibir. E muitas vezes não só exibir, a outra pessoa acaba tendo o direito de explorar isso patrimonialmente. Então, o contrato que a produtora assinou com o player e muitas vezes pediu para ela ceder tudo, às vezes ela tá pedindo mais para você do que o contrato pediu, mas normalmente o contrato que ela tem com o exibidor ou com quem vai se explorar comercialmente pediu isso. Então, ela vai pedir para você, porque ela só pode ceder o que você cedeu para ela. Porque, como eu disse, todos os direitos nascem com você. E aí, você vai na cadeia transmitindo. E ela só pode transmitir lá, assinar aquele lá, se você ceder, entendeu? Então, essa discussão, eu acho que é muito pertinente mesmo. E é muito legal que vocês estejam perguntando isso, que é isso que eu falo. A gente precisa, com o tempo, ir mudando o mercado. Mudando, assim, se fortalecendo e tendo discussões, para que a gente não fique, às vezes, tão rendido. Porque muitas vezes nossas criações no Brasil, elas acabam indo pra fora e o dinheiro grosso mesmo acaba não ficando com a gente. Ou dentro do país. Então, a gente tá falando aqui dessas negociações do mercado, mas é uma coisa mais ampla. Fala, a nossa criação, a gente quer que fique aqui, que a gente ganhe dinheiro com o que a gente tá fazendo aqui, ou que ela se vá. Então, muito legal. Seja pra ceder ou licenciar, né? Ceder, que é cedir pra você os direitos, você faz o que você quiser pra sempre, ou eu licencio. Normalmente, os players, é que tem as duas coisas, mas normalmente, muitas vezes, vou dizer assim, eles querem que você ceda. No seu contrato, com os seus atores, roteiristas, diretor, você já fez um contrato que eles te cederam esse direito. Muitas vezes acontece isso mesmo. Vocês não fazem contratos e aí vocês querem exibir em tal lugar. Mas vocês não pediram esse direito para as pessoas. Então vocês conseguiram, batalharam, tá lá com o teu filme, mas você não fez o contrato direito com as pessoas do teu filme. Então você não tem o direito de exibir, não tem o direito de licenciar, não tem o direito de vender. Muitas vezes, se o player, vamos dizer assim, vai colocar o dinheiro todo do seu projeto, normalmente ele não tá licenciando. Ele vai querer usar para sempre, fazer remakes, fazer segunda temporada. O que você pode colocar no seu projeto, no seu contrato, muitas vezes, é o quê? Tá bom, você fica com o direito, mas a primeira opção de produzir tem que ser sempre comigo. Porque aí você vai vendo as brechas que você consegue garantir pra não perder totalmente o seu projeto. Mas acaba sendo pra ele. Agora aqui, vocês fizeram o seu curta, fizeram o seu longa, conseguiram financiamento público. Aí, pra que você vai ceder sua obra se já é sua? Você vai licenciar. Você fala, eu deixo você exibir por 1 ano, por 2 anos, por 5 anos e você me paga. Mas a obra continua sendo minha. Até porque muita parte do fundo setorial, do financiamento público, exige que 51% da propriedade da obra seja da produtora brasileira independente. Então, muitas vezes você não vai conseguir vender, você vai conseguir só licenciar, porque tem que ser. E o que eu acho que é justo, que se é um dinheiro do país, que fique com o produtor brasileiro. Então, acho que eu tentei explicar, é um pouquinho complexo, mas eu acho que foi em forma geral, né? Aí já contei isso pra vocês de grafite, música. Gente, não vai nessa de pequenos trechos. Porque a lei fala que a gente pode usar pequenos trechos, mas não diz o que é pequenos trechos. Então, assim, tem um livro, tem 10 páginas, eu usei 8, é pequenos trechos? Não. Mas assim, tem 100, eu usei 8, é pequenos trechos? O juiz que vai te dizer. Então, não arrisque. Mas também, eu vou falar isso, eu vou sair correndo, a gente é criador, a gente gosta de bem. Então, às vezes, nem sempre, você tentou, mas não conseguiu alguma coisa, mas pensa, vale a pena? Eu não conto essa história? Vou me arriscar? Muitas coisas que a gente também faz tem um grau de risco, mas esse risco tem que ser calculado. Você tem que saber que você tá querendo correr esse risco e não ser pega de surpresa, tá? Bora, que eu te falei pelo financiamento. E aqui tem vários tipos de financiamento que a gente já falou. O público, editais, fundos, organizações filantrópicas, que muitas vezes esses dois se confundem. Esses dois, como a gente já tem um pouquinho mais de noção, tá mais próximo da gente, eu quero trazer o exemplo desses dois que a gente usou no filme, tá? Pra ver como é possível a gente fazer uma história como a gente contou, que é uma história política, que é uma história que talvez não fosse tão fácil, o financiamento público, depois eu vou contar uma historinha disso pra vocês, e como a gente, não é fácil, mas a gente conseguiu, então é possível. Aí aqui, né, gente, fundos internacionais foi o caminho que a gente fez. Organizações filantrópicas, laboratórios internacionais. Aqui é um ótimo lugar, porque aqui é um lugar onde vocês vão pesquisar
não todos, mas vamos dizer assim, que muitos fundos pro seu projeto. E aí é por isso que eu falo assim, tem pra quem tá em desenvolvimento, tá pra quem tá em pós, tá, tem pra quem é negro, tem pra quem é mulher, tem diversas formas. Então vocês têm que ler e falar, isso aqui eu me encaixo, aqui isso é pra mim. Então há várias formas. Eu sei que às vezes é difícil, mas por isso que eu queria trazer casos concretos. Esse é um ótimo lugar pra vocês ir lá, tem vários. Então você vai, lê, vem quando começa a inscrição, quando termina. Fala, não, é difícil. É mesmo, mas a gente tá aqui, a gente conseguiu. Então, é super possível. Nessa página do Golden Fund tem vários lugares de fundos. Um deles é esse aqui, ó, o Firelight, que foi esse que a gente conseguiu. Então, ali mesmo, nesse lugar que eu te falei, vocês vão conseguir encontrar vários, pesquisar o que tem a ver com vocês. E o Firelight, aqui tá em inglês, mas eu vou falar rapidinho, ele apoia criação e distribuição de documentários. E muitos desses documentários que sejam feitos por pessoas negras. Então eu falei, olha, a gente falou, a Chica, tá pra nós. Olha, esse aqui pode ser pra gente. De todos esses, vamos tentar. E aí, tem vários programas, tá? Então, eles tinham um laboratório de documentário, ele tinha apoios, enfim. E aí, tem aquele último, que é aquele que a gente ganhou, que é o William Greaves, pra pesquisa e desenvolvimento. Então, é um fundo pra esse. E aqui eu trouxe só pra dizer, porque é importante saber o que é o nosso projeto, qual é a história do nosso projeto e quem tá produzindo o seu projeto. A Firelight Media convida cineastas de não ficção, ou seja, ficção, se fosse ficção estaria fora. Um documentário que é híbrido podia. Em meio de carreira de comunidades racial e etnicamente subrepresentados nos Estados Unidos e cineastas do México, Brasil, Porto Rico e Colômbia. Olha aí, Brasil, subrepresentados. Olha como a gente foi aí dando os matches. Com interesse especial naqueles que se identificam como indígena e ou afrodescendentes. A Chica se identifica como as duas coisas. A se candidatar ao 5º ano do Fundo de Pesquisa e Desenvolvimento William Greaves. Aí aqui explica o que dá o fundo. Eu queria fazer uma parte aqui que uma pessoa falou que era mãe. Esse fundo é dedicado a fornecer recursos a apoiar contadores de história, talentos com subsídios de até $40 mil, que é para o desenvolvimento. Então é para etapa de desenvolvimento. Já tenho meu piloto, então não é para mim. Que aliás, gente, eu queria fazer aqui até um apelo. Se a gente já ganhou desenvolvimento, se a gente já fez, vamos tentar então as outras partes, deixar para outras pessoas tentarem, sabe? Então vamos, é isso, é trabalhar em comunidade. Sabe como eu comecei falando? Que mercado que a gente quer ter? Então vamos com os nossos valores, né? Porque os valores ali que já são, assim, a gente não curte, não. Então não vamos reproduzir. Aí, ó, não ficção e qualquer necessidade. Aí isso eu queria ler pra vocês. Desenvolvimento de um filme de longa-metragem de não ficção e qualquer necessidade essencial que os beneficiários tenham. E aí tem uma parte que fala, cuidado com saúde, cuidados infantis. Então esse fundo, se você é mãe, se você é pai e você precisa cuidar da sua criança de alguma forma para você poder escrever, você pode usar parte do dinheiro para isso. Então, por isso que eu falo, tem que pesquisar, tem que ler, tem algo que é feito para você. Fácil, não é? Mas quando foi pra gente? E aí é a Chica, que não vou conseguir mostrar ali, mas ali já como uma das cineastas que foi contempladas nesse Firelight. Então eu queria trazer para vocês exemplos que fossem concretos. Então aqui foi pro desenvolvimento, conseguimos dinheiro de desenvolvimento, bora lá. Lembra que eu falei que a gente tinha, a gente fez um primeiro promo que a gente não gostava muito, mas que tava ok? Com esse dinheiro, parte do dinheiro, a gente conseguiu fazer um promo pra venda, pra ir pros mercados que a gente acreditasse mais. Então, com aquele material de venda que a gente começou com aquele primeiro promo, a gente agora já andou pra frente com outro material e substituiu por um promo que é mais próximo da nossa realidade, porque a gente conseguiu no fundo pra desenvolvimento, então uma parte a gente usou pra lá. Aí o que acontece? Aqui é um outro fundo, né? Porque a gente começou com aquele primeiro fundo de desenvolvimento e a Doc Society também é para documentários. É uma organização também filantrópica que tem um fundo. Eles têm isso aqui, ó, que é uma parte chamada The Democracy Story Unit, né? Que é falando sobre a democracia. História sobre a democracia. Dentro dessa unidade, que eles chamam aqui de unit, vamos dizer assim, desse escopo que eles trabalham, eles criaram um laboratório internacional, que teve 2 edições. Uma em Inglaterra e outra este ano aqui no Brasil. Então a gente não conseguiu o fundo deles, mas nós fomos convidadas para estar no laboratório. E aí foi esse laboratório que foi este ano, fomos nós, assim. E nem sempre não. Acho que muitas vezes é super difícil estar em lugares. Às vezes a gente fala, será que a gente deveria estar aqui? Será que não? Não vejo tantas como nós. A gente vai, a gente entra. Às vezes a gente chora, a gente continua e a gente ocupa. E aí a gente vai entendendo, se eu tô contando isso pra vocês como funciona, é porque eu acessei. É porque eu estive lá e eu posso compartilhar. Nem sempre é fácil. Quer dizer, quase nunca é fácil. Mas a gente vai indo e vai mudando. Então, nesse laboratório, que aqui mostrou que foi na Inglaterra e no Brasil, a gente tava lá, enfim, aqui conta como é que foi esse projeto.
esse processo e a gente fez um pitching, que é isso que eu disse pra vocês, mas era um pitching no laboratório. É um mercado? Esse não é um laboratório que é um mercado, é um laboratório, só que é sempre networking. Lá estavam várias, não todas, mas várias empresas de filantropia que apoiam financeiramente, tem esses fundos. Então tava a Doc Society, que organiza, tava a Luminate, que eu vou falar que foi isso que a gente conseguiu o fundo, tava a Rockefeller. Então a gente foi lá, fez nosso pitching, sem saber o que ia dar, mas sempre com uma intenção. E a gente ia pros eventos depois à noite, cansadas, não sei o quê. Pra quê? Pra fazer o networking. Então, quando a gente fala de rodada de negócios, gente, muitas vezes é frustrante pra pessoa, mas ali é só o seu primeiro passo. Olha, eu me arrisco a dizer, eu não gosto de falar nunca, pra sempre, mas nenhum projeto vai ser fechado completamente numa rodada de negócio. As pessoas vão sempre com muita expectativa pra rodada. A rodada é aquele começo. É onde você começa, é onde você planta a semente do teu projeto, sabe? Não é onde o negócio vai ser fechado, que vocês vão negociar contrato, vão negociar. Por mais que se apaixone, não é ali que sai completa. Por mais que fosse incrível, falar, eu quero, não vai sair dali. Então, vamos sempre muito consciente com que objetivo a gente está indo para uma rodada de negócios. E saber que é ali que a gente está plantando a semente. Então, a gente também foi plantar nossa semente aqui nesse laboratório. Foi isso que a gente fez. E seguimos também na negociação, né? Porque isso aqui também tudo é um mercado, gente. O mercado é a forma geral. Negociando e falando e não sei o quê. E foi dali, podemos ir, que a gente acessou uma dessa organização, que é a Luminate, que é uma delas que estava lá, que a conversa ficou melhor ali e que a gente conseguiu agora para gravar a parte ficcional e da produção. E aí, eu trouxe o que a gente conseguiu fora, porque muitas vezes nem sempre os editais aqui a gente consegue, mas também quais as possibilidades da história que a gente quer contar. Porque a gente quer uma história que não é tão fácil produzir, né, com financiamento público, então eu queria mostrar que é possível. Qualquer história nossa é possível. Não tem ninguém pra dizer pra gente que não é possível. Difícil? Para um cacete. Mas é possível. E aí eu queria falar sobre laboratórios e mercados nacionais, que tem labs e laboratórios que a gente pode usar aqui, que a gente pode aproveitar aqui no Brasil. Bora lá. Muitos desses laboratórios com mercados, eles têm o que acontece aqui. O quê? Te ajuda a preparar o seu projeto pra estar na rodada de negócio melhor, assim. Lembra que eu dei as dicas lá no começo? Muitas vezes vocês acham que o seu projeto tá ótimo, mas assim, às vezes ele tá. Mas ele não tá como a pessoa que vai comprar na pressa que tem, precisa pra ver. Então esses laboratórios ajudam, questiona, pergunta. E quem tem a sorte tem a Jaque, muitas vezes nessa consultoria, que aí, gente, é agradecer às deusas. Aí o speed pitch, muitas vezes também nesses lugares de rodadas de negócio, tem o speed pitching, que é aquilo que eu falei, que é aquela coisa rapidinha. Você vem aqui, dá o seu recado e fala o que você está buscando. Gente, não só fale do seu projeto, fale o que você quer para todo mundo, a toda hora. Você tem 30 segundos, então você fala em 20 o seu projeto e 10 o que você está buscando. Que a pessoa chega com o player naquele momento que é difícil e ela não sabe o que ela tá buscando. E já vi gente falar assim, eu quero uma coprodução internacional. Aí lembra que eu falei? Você quer por quê? Você sabe as regras no seu país para fazer uma coprodução? Assim, tem que abrir Lancine, ver quais são as regras. Assim, porque muitas vezes tem que ter a maioria de profissionais de tal país. A sua história cabe isso? É possível, né? Assim, você quer entrar neste casamento porque é um casamento, sabe? E aí você casa com quem você nunca viu, que você não sabe, só quer casar? Casar por quê, né? Quais são as regras? Mas aí, como falei, né, gente, sou taurininha. Eu só entro numa coisa sabendo quais são as regras de sair. Eu quero que dê tudo muito certo, mas eu não vim aqui pra ser infeliz. Então eu quero saber quais são as regras pra sair. E aí, gente, aqui um resuminho, são alguns mercados com laboratórios que a gente tem aqui no país. Mercamimbi é dentro da Mostra Itinerante Cinema Negros Mahomet Bamba. Ele acontece, não é todo ano que acontece. Esse ano eu coordenei a primeira ação do mercado. Ele é um mercado que tem também formações, e depois tem rodadas de negócios, e tem também palestras. Então é bom a gente ficar ligados. Mais acessível pra gente, claro, assim, né? Depende da região que você tá. Eu falo acessível, mas muitas vezes você tem que ir até o local. Mas é bom ficar esperto e esse laboratório e os mercados que também ajudam na formação, te prepara. Porque uma das coisas que a gente discutia muito é que às vezes a gente só não sabe fazer porque a gente não teve acesso. Não é que a gente não sabe, entendeu? Como é que eu vou saber algo que eu nunca vi? E aí é muito ruim estar nesse momento e perder essa chance por não saber algo que você faria assim, dormindo. Tem um outro também, que foi um dia que a gente conversou muito sobre isso, que é o Dia Lab, na Bahia, que tem pitch, também tem informações. O Nordeste Lab, que tá acontecendo agora, né? Que é muito voltado para eventos de mercado. A gente tem o Max Minas, esse eu nunca fui, mas aconteceu recentemente também. Tem informação e também tem rodadas de negócios. Tem esse ECM, que eu estive lá esse ano, que esse é encontro de coprodução Mercosul e faltou um parênteses ali no começo. E que também tem laboratório, então também seleciona para laboratório, tem rodadas de negócios, tem algumas premiações. E o Rio 2C,
que é um dos maiores que a gente tem aqui no país, que é esse grande encontro no Rio de Janeiro, que aí, né, os valores são mais altos, mas tem também informação, tem rodadas de negócio, depende da sua credencial. Então aqui, gente, é pra vocês pesquisarem quais tem a ver com vocês. E quando vocês conseguirem estar em algum desses, saiba por que você tá lá. E aproveite, assim. Às vezes você fica falando com alguém aqui, e aí tem outra pessoa que tem a ver, é da distribuição, mas você tá aqui falando com o pessoal da produção, você não só foca em distribuição. Mas por quê? Porque você não pensou antes. E quando eu faço essa pergunta, pra muitas pessoas, quando chegam com os projetos, eu falo, mas qual é o seu intuito? A pessoa ainda não tinha pensado. E parece que é muito óbvio, né? Mas não tinha. E aí, gente, eu queria encerrar. Mas é isso que eu já falei, né? Saiba e deixe claro o que você está buscando. Assim, pra vida, pra sempre. E também, que história você tá contando e pra quem você tá contando. Porque essa história, é uma história pra todo mundo. Eu falo, não, gente, que todo mundo. Todo mundo é coisa de preguiçoso. Você sabe pra quem está contando. Claro, um filme bom não é assim, não é infantil. Filme infantil, se ele é bom, adulto vai gostar, cachorro vai gostar, todo mundo vai gostar. Mas você tem um direcionamento, você sabe pra quem você tá contando. Então, acho que isso é muito, muito importante. Por exemplo, você tá contando pra quem? Qual que é a sua história? Quando você conta a sua história, você tá contando... Claro que outras pessoas vão assistir, e tomara que todo mundo assista Contando Mais. Mas você sabe pra quem você tá contando. A gente começa, basicamente, é infantil, é adulto. Mas adulto é muito longo. Qual é essa faixa? É um filme que tô direcionada mais a um público, sei lá... Eu, por exemplo, tô muito focada em histórias que sejam narrativas negras. Eu quero que todo mundo assista. Aliás, né, acho que muito branco precisa assistir também. Mas assim, eu tenho um foco. Eu tenho um objetivo, eu quero ver aquelas pessoas. E os meus focos ultimamente, assim, eu não quero contar só história de dor, gente. Isso, assim, já fazem toda hora. Contar a nossa história perdendo, né, gente? Eles já fazem, então que a gente conte diferente. E eu não acredito, mas aí vocês me falem se eu estou errada, tá todo mundo criando obras pra ninguém ver. E quando eu falo ninguém ver, não tô dizendo que seja, não, meu filme é um problema, eu quero que seja sei lá... Eu quero dizer, assim, que um filme pra poucas pessoas, ele também, ele nasce com esse objetivo. Eu quero fazer um filme pra minha comunidade. Isso é tão relevante quando eu quero fazer um filme para milhões. Mas eu sei se meu filme é pra minha comunidade, como é que eu vou falar? Se eu quero atingir milhões, como é que eu vou falar? Então, assim, eu quero ir pra festival. Lindo. Mas você quer qual festival? Os festivais têm recortes diferentes. Eu não tô nem falando que você deveria fazer um filme para ir, mas o seu intuito tá lindo. Mas é qualquer festival? Não, tem festival que seleciona de tal forma, tem festival que é de outra forma. Então saiba qual é a história que você quer contar. E mais assim, né, a gente até fala assim, o que também, né? O que você quer que as pessoas falem quando acabarem de ver seu filme? Eu acho que isso também te ajuda a saber quem é o seu público-alvo, tá? Por essa frase, que eu tô apaixonada por esse álbum, por esse show. E por que eu gosto muito dessa frase? Porque muitas vezes a gente tá nos lugares, ou com alguns projetos, que a gente fala, a gente recebe um não, a gente fica deprimida, como você falou, é isso. Mas o meu modo de ver a vida é assim, se eu for imensa pra você, sinto muito. E se não der pé, dessa vez, eu não vou desistir. Muito obrigada, gente. E assim encerramos mais um episódio do Empoderadas. Hoje tivemos o privilégio de aprender com Cláudia Gonçalves sobre o mundo das negociações e os desafios do mercado audiovisual. Falamos sobre as estratégias, representatividades e a importância de entender os direitos e as possibilidades de financiamento para fazer nossos projetos acontecerem. Se essa conversa te inspirou, compartilhe com sua rede. Siga o Empoderadas nas plataformas e continue fortalecendo essa corrente de conhecimento e transformação. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá! O terceiro Encontro Nacional Empoderadas é produzido pela Marim Produções Audiovisuais, com o apoio do Centro Cultural São Paulo, São Paulo Capital da Cultura e da Prefeitura de São Paulo. O incentivo é do Tudo Vira Cult SP, do Governo do Estado de São Paulo, da Lei Paulo Gustavo, da SPCine, do Ministério da Cultura e do Governo Federal do Brasil. E edição do podcast Monomito Filmes.